Êxodo capítulo de número 1, versos 15 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matem, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então, o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou. Por que vocês fizeram isso, deixando os garotos com vida? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, Ele permitiu que tivessem as suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no rio todos os meninos que nasceram, mas deixem viver todas as meninas. Até aí. Irmãos, a salvação ela é pela graça por meio da fé somente. Não se pode acrescentar obras à salvação, porque elas não têm o poder de livrar o homem do pecado. Somente o sangue de Cristo tem poder. Somente o sangue de Jesus pode conceder perdão. É inevitável, no entanto, que a vida cristã seja naturalmente, por que não obrigatoriamente, um caminho de separação, um caminho de consagração ao Senhor. Tudo isso em resposta ao amor de Deus. Cristãos, eles andam em arrependimento e em quebrantamento na sua vida devocional, e assim renunciam aos seus próprios desejos. A vida cristã se baseia nisso. Isso já foi amplamente discutido no sermão do domingo passado, e agora nós vamos adentrar propriamente dito no processo de santificação. Essa mensagem é voltada para você que já é cristão, que já se identifica com a fé cristã, mas precisa gabaritar, precisa melhorar, aumentar a sua vida de santificação, a sua vida de consagração. O que é que pode impedir um cristão de alcançar novos níveis de santificação? O que é que pode impedir um cristão de crescer, amadurecer espiritualmente? Quais são os empecilhos para uma vida cristã pura? De todos os vários motivos que eu podia encontrar, eu reduzi todos eles a um denominador comum. Há somente um fator, um único elemento: a falta de temor a Deus. Eu acredito, estou plenamente convencido, que a falta de temor a Deus e a quem Ele é atrapalham e muito uma vida de santificação. Porque a falta de temor está atrelada à falta de sabedoria. Sem temor você não consegue sabedoria para viver. Não consegue colocar de maneira prática aquilo que você aprendeu com a Bíblia, aquilo que você aprendeu na igreja. Não consegue. Ou você se esqueceu que no livro de Provérbios, o livro que inaugura a sabedoria bíblica, o livro que concede conselhos práticos para a vida diária, para a vida devocional, esse livro começa assim, no capítulo de número 1, verso de número 7, o temor a Deus é o fundamento, é o início da sabedoria. É isso que está escrito ali. Então a falta de temor te atrapalha a se santificar, te atrapalha a adquirir sabedoria para o viver.
Você recebeu o Evangelho. Já foi arrancado a morte de sobre a sua vida. Já teve o domínio da morte tirado, ceifado de sobre você. Mas ainda não percebeu que o Evangelho também te enche de vida. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Um livro prático que mostra sobre sabedoria para viver é o livro de Provérbios. E nós vamos entender como podemos adquirir temor e viver toda a sabedoria que esse livro nos concede. Eu estou convencido, irmãos, que a sabedoria é um dos maiores suprimentos de santificação já fornecido pelas Escrituras. Eu sei que existe o processo de oração, eu sei que existe o processo de jejum, mas a sabedoria é um dos maiores suprimentos de santificação. Ela tem sido negligenciada e junto com ela toda a consagração pessoal. Não basta orar, não basta ser a Bíblia, ainda que esses dois elementos sejam essenciais, eu não estou dizendo que não, mas é a sabedoria que coloca as verdades bíblicas na vida devocional. É a sabedoria que vem, te enche e te mostra o caminho certo, e te ensina a escolher, e te livra da tentação. De novo, o fundamento para adquirir a sabedoria é o temor. Não há como falar de uma coisa sem falar de outra. Elas estão profundamente atreladas. E para ilustrar o temor a Deus e a sabedoria, eu quero te contar a história de duas mulheres que não tinham graduação universitária, não eram eruditas e não tinham uma inteligência, ao que tudo indica, acima da média. Sua profissão, uma das mais antigas e simples do mundo. Elas eram parteiras. No entanto, apesar de serem simples parteiras, elas eram referência mundial na matéria de santificação, porque elas tinham um elemento vital, um elemento valioso. Sabem qual? Temor a Deus. E aqueles que acompanharam a série em Gênesis, sabem que existe um homem ali chamado José. Ele foi um dos homens mais poderosos da terra do Egito. Estava abaixo somente do faraó. Ele trouxe prosperidade àquela terra, cuidou de todo o povo, conseguiu organizar e remediar toda uma crise política de fome e de miséria, conseguiu tirar e livrar o povo da pobreza. José conseguiu esse feito. Porém, gerações nascem e morrem. E nasceu uma nova geração na casa de Faraó, uma nova geração real, que não conhecia José, que desconhecia a história do seu próprio povo, e não sabia que um homem trouxe prosperidade ao reino, um hebreu, desconhecia esse fato. Mas o que eles sabiam era que o povo hebreu que habitava ali naquela terra, por permissão dos antigos faraós, estava se multiplicando muito. Eles conseguiam ter muitos filhos e eles estavam ficando numerosos, mas tão numerosos que começaram a colocar pânico e medo na casa real, que o faraó começou a ficar com medo. Esse povo não é da nossa terra, não é nacional, eles vão se juntar com os nossos inimigos e vão se voltar contra a gente, e vão se rebelar, e a gente vai ficar para trás, vamos perder a nossa própria terra. E por medo, Faraó então começou a perseguir os hebreus. Começou a tirar alguns direitos políticos, direito ao trabalho, direito ao comércio, direito à educação, mas o povo continuou se multiplicando. Então, ele resolveu escravizar os hebreus, subjugou eles, comprou. Cada hebreu agora tinha um dono, e o dono era Faraó, era o país. Os
hebreus foram escravizados, mas continuaram se multiplicando, continuaram tendo filhos. E como não paravam de ter filhos, então o faraó fez o seguinte: vamos escravizar eles com mais rigor. Agora não é só escravidão, é escravidão e sofrimento. Começou a chicotear, a judiar, a bater, a subjugar todos os hebreus. Mas eles continuaram se multiplicando, continuaram tendo filhos, mostraram que era um povo cheio de garra e força, uma herança, um dom do Senhor. Então o faraó teve uma ideia. Chegou para as duas parteiras, as parteiras oficiais das hebreias, as chefes de todas as demais, Sifrá e Puá, e disse para elas o seguinte, verso 16: quando vocês ajudarem as hebreias no parto, e as virem sobre os assentos, ou seja, na posição para ter filhos, se for menino, matem. Porque menino cresce e se torna homem. E quando o menino cresce e se torna um homem, geralmente ele é bravo e é guerreiro. Nós não queremos esses aqui. Se for menino, matem. Mas se for menina, mulher é sempre bom. Né? Então deixa nascer e deixa viver. A ideia era provocar um genocídio de menino na surdina. Matar todos os filhinhos hebreus que nascessem no meio daquele povo. Era essa a ideia. Porém, as parteiras, elas eram cheias de temor. E a Bíblia nos diz que elas temeram a Deus e deixaram os meninos viverem. Verso de número 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. O temor a Deus, foi o elemento que separou aqueles meninos da vida e da morte. Você ainda acha que o temor a Deus é qualquer coisa? Que temor a Deus é uma palavreta que a gente acrescenta no nosso vocabulário para ostentar, para mostrar que é bonito? Eu sou uma pessoa de temor a Deus. No contexto daquele povo, fez a diferença entre a vida e a morte. Temor a Deus. Essa expressão tem sido entendida de forma tão errada, irmãos. O povo está complicando aí fora o que é simples de entender. Você não vai conseguir ter uma vida cheia de temor a Deus se continuar acreditando que temor é apenas um respeito à pessoa de Deus, apenas um medinho, apenas uma consideração para com quem Deus é. É assim que temor a Deus tem sido visto. Mas temor a Deus é ter medo mesmo. É ter medo mesmo. Tiago 2,19 diz o seguinte para a gente: crês tu que existe um Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Temem e tremem. E existe crente hoje que não teme e não treme diante da presença de Deus. Nunca me canso de contar essa história. Pastor John MacArthur, autor dos comentários da Bíblia de muitos essa manhã, ele tem um netinho, estava levando o netinho dele, não sei, acho que para tomar um sorvete. O netinho dele chegou para ele no banco de trás e disse assim: vovô, você sabia que Deus pode ser muito perigoso? E o John MacArthur conta que ele ficou muito feliz, porque era sinal de que o seu filho estava ensinando muito bem o seu netinho. Não basta ensinar um atributo de Deus. Você tem que ensinar toda a essência de quem Deus é. Existem exageros para todo lado, eu entendo muito bem isso.
Eu sei que tem gente que diz que Deus é só ira, que não ensina aquele amor. Deus é amor, mas também nós devemos temê-lo. Também precisamos tremer diante da presença dele. Também é um Deus que se ira todos os dias e todos os atributos de Deus devem ser ensinados. É preciso ensinar sobre a grandeza do nosso Deus Criador. E ainda que você tenha nascido de novo, ainda que você seja um filho legítimo de Deus, uma filha espiritual do Deus Criador, ainda assim você precisa temê-lo, por quem Ele é e pela sua autoridade. Tem gente aqui essa manhã que tem mais medo da crise econômica do que de Deus. Tem gente aqui essa manhã que tem mais medo da esquerda tomar o poder do que de Deus. Tem gente aqui essa manhã que tem mais medo do diabo, de uma doença terminal, do que de Deus. E a própria palavra diz assim no Evangelho de Mateus: não temam aqueles, ou não temam as circunstâncias, se você preferir, que podem matar o corpo e depois mais nada podem fazer. Temam, pois, aquele que pode mandar tanto o teu corpo quanto a tua alma para o inferno. A esse vocês devem temer. Não se esqueçam que a vida cristã deve ser uma vida recheada de temor a Deus. E aí eu me encontro numa posição onde eu, com uma faculdade, pós-graduação, terminando o mestrado, eu tenho que olhar para a vida de duas simples parteiras, que no mundo moderno não teriam a quarta série, e aprender com o exemplo de temor delas diante de Deus. E perceber que elas mostraram muito mais coragem do que muitos de nós uma vida inteira. Por que você deve temer a Deus? Como é que isso pode te trazer sabedoria? Tem alguns pontos aqui para te mostrar. A sabedoria, o temor a Deus te traz a Escritura à memória. É o primeiro ponto. O temor a Deus te traz a Escritura à memória. Muitos cristãos leem a Bíblia. Muitos cristãos estudam a Bíblia. Mas não conseguem se lembrar da Bíblia quando precisam. Olha que coisa estranha. Leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas quando a circunstância da vida pede, eles não conseguem aplicar o texto das Escrituras na vida diária. Por quê? Falta de temor. Falta de temor. A Escritura foi determinante para que essas parteiras pudessem discernir entre o certo e o errado. E por isso que elas não desobedeceram a Deus. Qual era a Bíblia que elas tinham na época? Elas tinham Gênesis 1. Gênesis 1 já era oralmente, culturalmente passado de pai para filho. Elas tinham acesso a essa doutrina. E o que é que está escrito em Gênesis 1? Que Deus é o Criador, é o patrono, é o doador da vida. E elas não teriam o direito de tirarem aquilo que Deus deu. A Bíblia também diz em Gênesis 1 que é uma ordem específica da parte de Deus. Cresçam e se multipliquem. E os hebreus estavam fazendo isso muito bem. Elas não teriam o direito de ir contra uma ordem específica de Deus. Elas conseguiram discernir o certo do errado porque tinham acesso a isso. Elas sabiam que Deus não queria que elas obedecessem o governo, que elas obedecessem o domínio tirano de Faraó. Tudo isso pela Escritura, que foi trazida à memória por conta do seu temor a Deus.
Se o próprio Deus manda eles se multiplicarem, quem eram elas para ir contra um mandamento do Senhor? A lógica delas foi uma lógica simples, prestem atenção. A passagem certa, no momento certo, para fazer o certo. Isso é temor. É lembrar da passagem certa, no momento certo, para fazer o certo. Isso é a sabedoria bíblica. É isso que é sabedoria pelo temor a Deus. Como é que Ele quer que eu pense? Como é que Ele quer que eu haja diante dessa situação? São algumas perguntas que você pode trazer à memória para reforçar o teu temor e a tua sabedoria. Você pode superar a tentação de acessar sites pornográficos quando você se lembrar daquele versículo que diz: não colocarás coisa impura diante dos seus olhos. Você pode superar a tentação de mentir quando você se lembrar que serve um Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Você pode superar a tentação de fofocar, de falar mal de alguém, quando você se lembrar que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não, e o que passar disso procede do maligno. Nós não devemos falar por trás uma coisa que nós não temos coragem de falar pela frente. Ou é sim, sim, ou é não, 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 não. O resto procede do maligno. Você pode visitar os doentes. Quando você se lembrar que existe um verso em Tiago que diz: visitem os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Conseguirá trocar o ódio pelo amor quando perceber que Deus é amor. E é assim que Ele quer que a gente se relacione com o próximo. Amarás o próximo como a si mesmo. O temor é o que torna um cristão mais santo. O temor é o que torna um cristão mais puro. E nessas horas em que eu percebo o quanto o temor é bom, o quanto que ele me faz perceber a real dimensão do Deus que eu sirvo, eu me pergunto por que os nossos corações não têm temor. Estava olhando para o Ian ontem, estava eu e a Paloma dando comida para ele. Eu saí um segundinho, ele começou a fazer birra. Eu voltei, dei uma ordem, ele todo emburrado voltou a comer, com medo. O temor a mim, que sou o pai dele, foi o que fez com que ele continuasse se alimentando e continuasse nutrido. E o temor a Deus é assim. É o temor que nós temos a Deus que nos faz continuar alimentados e nutridos espiritualmente falando. E eu não sei por que a gente não tem temor, porque a gente não acumula temor para o nosso coração. Isso é bom. Isso é bom. Você não sente saudade, irmão? Você não sente saudade de Deus? Eu lembro que eu era jovem, mais jovem. Eu tinha 16, 17 anos. Eu não quero vender experiência para você não, eu quero dividir. Quero ilustrar, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Eu subi no meu quarto de oração. E já depois de umas 2 horas orando, eu falei: Senhor, eu não saio daqui sem o Senhor me mostrar a tua grandeza. Sem o Senhor me fazer sentir medo de quem tu és. Porque eu não quero sair do quarto de oração e fazer tudo aquilo que eu estava fazendo. E continuar impuro. E continuar nas mesmas práticas pecaminosas. Eu cansei disso daí, Senhor. E Ele me achou. E Ele me encontrou. Você sabe qual é a sensação deliciosa de tremer de medo diante da presença de Deus? Eu estava com medo e eu estava rindo ao mesmo tempo. Porque eu sabia que eu estava com medo do meu Pai. Consegui ver a grandeza
e o poder de Deus, sem perder de vista o quanto Ele me amava e queria que eu tivesse uma vida nova. Isso é temor a Deus. E nós não podemos nos esvaziar de temor. Porque o dia que você se esvaziar do temor a Deus, você vai viver uma vida pecaminosa, carnal, secularizada, mundana e inútil para o Pai. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para a tua vida. Eu sei que o ser humano muda. O que é que aconteceu com você? Eu sei. Você muda, o coração é volátil. Muda e muitas vezes muda para pior. Se amolda às circunstâncias da vida. Se amolda ao pecado, se amolda ao erro. Foi isso que aconteceu com o teu coração, humano e carnal. Mas por mais que o ser humano mude, eu quero que você entenda que Deus não muda. Você muda, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele permanece o mesmo. Ele foi, é e sempre será grande. Por isso pega o teu coração essa manhã, o teu coração mutável, e coloca diante desse Deus que é imutável, e o tema por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. O adore, discipline o teu coração, para que o temor não caia em desuso na sua vida devocional. Essa é a direção de Deus para você. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. 2. O temor a Deus redireciona os seus medos. Ponto 2. O temor a Deus redireciona os seus medos. Quem teme a Deus não precisa temer a mais nada. Por isso, não corre o risco de servir a dois senhores. Elas temeram a Deus e desobedeceram o governo. A sua obediência foi exclusiva. O medo delas não era o seguinte: olha, e se o faraó me pegar? O medo delas não era esse. O medo delas era: e se Deus me pegar? E se Deus me encontrar? Era esse o medo delas. Não tenha medo de ser mandado do trabalho porque você não se mete em falcatrua. Tema prestar contas diante de um Deus santo. Não tema perder amizades por confrontar o caráter. Tema não agir com verdade. Não tenha medo de morrer por pregar o evangelho. Tenha medo da preguiça. Porque é esses pecados de omissão que matam aos poucos. O temor a Deus redireciona os nossos medos. O temor a Deus redireciona os nossos medos a quem realmente merece o nosso temor. Deus merece o temor e não as circunstâncias, e não o governo, e não o que quer que seja. Ponto 3. O temor a Deus me leva a superar novos níveis de tentação. Qual é a maior tentação que um cristão pode passar? A resposta mais simples é qualquer uma. Qualquer uma. Desde que ninguém fique sabendo. A maior tentação que um cristão pode passar é qualquer uma. Desde que ninguém fique sabendo. Tem gente disposta essa manhã a trair, desde que ninguém fique sabendo. A mentir, desde que ninguém fique sabendo. A sonegar, a odiar, até a matar, desde que ninguém fique sabendo. Você se enquadra nessa estatística? De gente que toparia qualquer coisa
Toparia qualquer negócio, desde que ninguém ficasse sabendo? Porque o que foi oferecido para elas é um pecado secreto. Faraó chegou para elas e diz, olha, diz que morreu no nascimento. Diz que morreu de causa natural e mata a criança. Foi isso que foi oferecido para elas. Elas não seriam mal vistas. Mas saiba que se você topa qualquer negócio, desde que ninguém fique sabendo, isso é uma deficiência aguda e terminal no caráter cristão. A proposta para as parteiras foi exatamente essa. Matem, porque ninguém ficará sabendo. Mas as parteiras pensaram o seguinte: Deus ficará sabendo. Pode ser que ninguém veja, mas Deus viu. Deus está me observando. E foi a visão da onisciência e da onipresença de Deus, isso é, Deus sabe de tudo, está em todos os lugares, que trouxe temor à vida daquelas duas mulheres. Quando o cristão passa por esse tipo de tentação secreta, irmãos, é o tipo de tentação que ataca os crentes mais experientes. A tentação de, olha, ninguém vai ficar sabendo. Quando você supera esse tipo de tentação, quando você persiste em obedecer a Deus, ainda que ninguém fique sabendo, ou você confessa o seu pecado para um irmão mais experiente poder te ajudar a superar essa tentação, é sinal que você amadureceu espiritualmente, que você está alçando novos níveis de santidade e de vida com Deus. Quando você se depara com o teu pecado, com a proposta da carne de poder fazer o errado e jamais será pego, tenha plena certeza de que você não será pego, mas não o faz por temor a Deus, você cresce espiritualmente. Você alça novos níveis de santidade. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. E aí, crente? Quem você é? Quem você é? As parteiras escolheram o lado delas. E você? 4. O temor te abençoa. Olha o que diz o verso de número 20 e 21. Por isso Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, Ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. As parteiras até então não tinham filhos. E ser parteira era um trabalho dirigido geralmente às mulheres mais experientes, de mais idade. Ou seja, elas poderiam verificar que tinha um problema físico com elas, que as impedia de ter filhos. Você consegue imaginar a tristeza delas? Fazer parto após parto, trazer crianças ao mundo, se alegrar com os pais que acabaram de dar à luz a um filho, e você mesmo não poder ter filhos? Quanta tristeza essas mulheres não sentiam. Mas porque Deus percebeu que podia confiar nelas para a vida, confiou a elas também filhos. Deus as abençoou, diz o verso de 20 e 21, e elas então conseguiram ter uma família, conseguiram se alegrar. Eu não quero que você me entenda mal essa manhã, eu acho que nós temos que obedecer a Deus, ainda que Ele não nos dê nada, porque Ele já nos deu tudo. Obediência não é o caminho para a bênção, obediência é a bênção. Mas quando nós olhamos o livro de Provérbios, ou versos como esses, percebemos também que Deus abençoa à medida que obedecemos. E que Deus nos dá prêmios por nossa obediência.
pelo nosso temor. Portanto, irmãos, apesar dele nos ter dado tudo, a sua graça sobre graça está presente na vida do cristão. E ainda assim, ele abençoa pessoas que estão cheias de temor. Número 5. O temor te inocenta. Verso de número 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Então o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no rio todos os meninos que nasceram, mas deixem viver todas as meninas. O genocídio aconteceu de qualquer forma, não pela mão das parteiras, mas pela mão de Faraó. E quantas vezes, irmãos, o diabo não tem esse tipo de proposta para nós? Vai acontecer de qualquer forma. Se você não fizer, outro vai fazer no seu lugar. Então é melhor que você faça o errado mesmo. Isso é inevitável. Mas uma pessoa que tem temor a Deus, ela olha as circunstâncias, ela diz o seguinte: que aconteça, mas que não seja obra das minhas mãos. Que o errado venha, mas que não seja porque eu consenti, porque eu deixei, porque eu fiz parte. Isso é temor. A palavra de Deus diz que o sujo se suje mais e que o limpo se limpe mais a cada dia. Que aconteça, capeta, que aconteça, carne, mas não vai ter o meu aval, não vai ter a minha anuência. É isso que Deus quer de cada um de nós essa manhã. A vida cristã é uma vida simples, uma vida prática. E porque elas temeram a Deus, Deus deu a oportunidade de nascer um menino. Um menino chamado Moisés. E bem no meio de todo esse genocídio, Moisés foi salvo porque a mãe dele teve uma brilhante ideia. Pegou ele, colocou em um cestinho, colocou um produto especial para aquele cestinho não afundar e colocou ele no fluxo do rio para ser encontrado pela filha de Faraó. E a filha de Faraó recolheu aquela criança, aquele garoto que deveria estar morto se não fosse Deus, em sua soberania, usando o temor de duas simples parteiras. Ela pegou aquele garoto, o adotou e o criou. Moisés se tornou um dos maiores homens que a Escritura já relatou. Moisés foi o responsável por trazer a libertação a todo o povo de Deus, a todo o povo hebreu. E fez isso com muita coragem, porque pegou todo o povo hebreu e liderou eles no deserto por 40 anos até que chegassem à terra prometida. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Tem que ter muita coragem para fazer esse tipo de coisa, para dar libertação a todo um povo como esse. Por 40 anos, enfrentando todo tipo de perigo no deserto. Mas existe alguém mais corajoso que Moisés. Alguém que foi maior do que ele. Jesus Cristo. Que também trouxe libertação a todo o seu povo. Libertação espiritual do pecado. Eu estou citando Jesus porque ele e Moisés têm muita coisa em comum. Os dois nasceram em meio a um genocídio em massa de meninos. Faraó queria matar os meninos hebreus e Herodes, na época de Jesus, queria matar também os meninos. E os dois se refugiaram no Egito. Moisés cresceu debaixo da erudição da família real. E Jesus Cristo também foi se refugiar no Egito. Mas em matéria de coragem, é incomparável. Aí é que eles se diferenciam. Como, pastor? Pelo amor de Deus.
Acho que o pastor não está lembrando aí que Moisés enfrentou Deus. Moisés enfrentou Deus. Moisés teve uma coragem tão grande que bateu na rocha, desobedeceu uma ordem divina. Ele enfrentou Deus. Nem na terra prometida ele entrou. Aquele cabra ali, ele desafiou Deus, foi corajoso. Jesus foi mais corajoso. Porque Jesus, sendo Deus, ele enfrentou o ser homem. Ele enfrentou a humanidade. Não é necessário ser tão corajoso para se rebelar contra Deus. Pessoas medrosas fazem isso todos os dias. Mas precisa ter muita coragem para, sendo Deus, acrescentar a natureza humana, se fazendo comum de nós, viver como um de nós. O nosso Deus é o Deus mais corajoso que existe. Não há um como o nosso Deus. Não há um como o nosso Cristo, que enfrentou bravamente a humanidade para poder trazer libertação para o seu povo. E você? Tem coragem o suficiente para temer a Deus? Tem coragem o suficiente para temer a Deus? Diante das exigências desse mundo carnal e caído? A escolha é sua. Fique de pé, vamos adorar a Deus.